Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Estou trazendo vocês para mais um passeiozinho aqui comigo. Hoje eu tenho que ir num compromisso no centro da cidade e vai ser não vou ter carga, não vou carregar ela lá, né? Vou e volto com a mesma carga da bateria e aí já vai ser um bom teste para ela, tá? Eu acho que é 21 quilômetros o local em relação aqui à minha casa. E aí tô aqui, ó, 100% de bateria, trip zerada ali em cima. Então aqui trip, ou seja, zerado para eu ver quantos quilômetros certinhos de odômetro, 100% de bateria. Vou ir no intermediário, que é o modo nem tão econômico, mas também nem tão bebedor. E vamos ver o que vai dar. Vamos ver se eu chego, se eu volto. Obviamente, gente, principalmente na ida, eu vou ir virando roda, não vou abusar, muito pelo contrário, vou tentar poupar para chegar lá com o máximo de bateria e poder ter uma volta mais tranquila, né? Até porque aí eu vou vir à noite, então acaba sendo um percurso que acaba andando um pouquinho mais rápido, devido a estar mais liberado e até por uma questão de segurança também. Então o intuito é chegar lá com mais de 50% de bateria, ter no mínimo 51% de bateria, que é para dar para voltar para casa, ao menos em teoria, né? E vamos ver o que vai dar. Galera, já faz o quê? Acho que agora tá fechando, hoje é quarta, uma semana e meia que eu tô com a motoca aqui. E até agora, em matéria de andar, a motoca tá bem legal. Principalmente depois que eu fiz essa adaptação do pedal. Ope, que bonito, hein? No quebra-mola, oh, maravilha. Ai, imagina se eu tô de carro, né? Não ia ter espaço. Mas vamos lá. Essa também é uma das vantagens de tu estar devagar. Tu tem tempo de ver essas vinhacas e desviar, né? Porque moto não é o carro. O carro eu sou bem mais ousado de carro. Eu tenho ali airbag, cinto de segurança, uma lataria toda na minha frente. Já na moto eu ando na pontinha dos dedos mesmo, porque, cara, para-choque da moto é os meus beiços, que fuga bonito. Para-choque da moto é os meus beiços. E não quero usar, né? Como dizia o saudoso Jô Soares, moto foi feita para cair. Um dia ela não para em pé sozinha, então um dia a gravidade vence e o cara vai pro chão. Então tem que respeitar muito, o máximo possível, tentar aliviar o lado da motoca. Mas como eu estava dizendo, antes de tomar um sustinho ali com o cara, faz uma semana e meia que eu tô com a motoca e para andar até agora, gente, bom demais, tá? Muito bom, confortável. Depois que eu fiz essa mudança do pedal aqui, a posição ficou bem melhor. E aí, tanto duas coisas que acabava sendo um pouquinho desconfortável, principalmente na hora de atravessar a cidade, que era o banco, melhorou muito, porque agora eu não estou mais na pontinha do banco sendo empurrado para frente, em direção ao pseudo-tanque. E, consequentemente, estou usando menos força apoiado no guidão, porque, novamente, o meu corpo não está projetado assim para frente, então acaba tendo menos apoio aqui, menos força. E isso está fazendo também ficar mais confortável, porque eu estou sentindo menos buraco. Os buracos doem menos, sente menos aquela batida seca. Então, sucesso, friso, para quem tiver algum tipo de desconforto com a sua, sucesso. Como eu estava dizendo, a moto gostosa de andar, a autonomia tá ficando, ela tá inclusive melhorando um pouco, tá? Eu acho que agora ela tá dando 60 depois de algumas cargas, porque a bateria, logo que chega, as células estão desbalanceadas. O que quer dizer isso? Tu vai ter uma célula trabalhando cheia total, outra célula nem tanto,
E essa média, na hora da descarga, a controladora ali, o que eles chamam de BMS, que é a controladora da bateria especificamente, ela vai optar sempre pela carga da mais baixa. Então ela nivela por baixo, para justamente não usar demais uma célula e consequentemente estragar essa célula. E isso confere menos autonomia nas primeiras andadas, nas primeiras recargas. Já com o passar do tempo, ela vai se balanceando, ou seja, todas vão ficando com a mesma carga bonitinha, e aí tu começa a ter a controladora utilizando todas as células niveladas por cima, ou seja, niveladas pela sua carga máxima. E aí tu consegue obter a melhor performance da bateria, tanto em potência quanto em autonomia. E a minha, até agora, pelos cálculos que eu tenho feito, ela já está dentro dos 60 km. Obviamente, isso tudo depende do tipo de terreno, tipo agora que eu estou subindo uma ladeirinha, e do quanto tu acelera, o quanto tu tá focado, e carca o dedo. Ela gosta, quanto mais macio, mais autonomia. Isso até é legal da elétrica, gente, porque, por exemplo, com a moto a combustão que eu tive, as que eu tive, né, tive algumas, eu confesso para vocês que a vontade era sempre de correr, tá? Porque além do barulho, tu sente que ela cresce pra cacete, e na boa, a moto bebe pouca gasolina, não é normalmente uma garganta. Consequentemente, tu não está muito preocupado se vai aumentar o consumo dela. E aí tu carca o dedo. A vontade é sempre dar uma acelerada, chegar rápido nos lugares. Na moto elétrica, e eu nunca dirigi um carro elétrico, mas eu acredito que seja a mesma sensação, tu vai... eu brinquei até com a minha esposa que a motoca elétrica, ela vai te dando prêmio que nem a gente dá para os cachorros, por fazer certo, né? É um estímulo positivo. Então, se tu anda devagar, tu vê que a tua autonomia melhora, e aí instintivamente tu vai cada vez mais procurando segurar o dedo. Então, onde é que eu quero chegar? Que para segurança, a moto elétrica, ela te estimula a ter uma direção mais segura, ou seja, andar mais devagar. Claro que tem um limite, né? Um limite da própria segurança. Às vezes também é andar devagar demais, que aí tu te expõe a riscos. Por exemplo, vai pegar uma via expressa aí que é 80 por hora, o limite de velocidade, é onde todo mundo anda no mínimo a 80 por hora, é daí pra cima, e querer andar a 50, cara, vai economizar bateria, mas tu vai estar botando o teu pelego em risco, porque de repente um carro não te vê e literalmente passa por cima de ti. Então a velocidade baixa demais, ela também é arriscada. Como tudo na vida, o ideal, gatinho preto, bonitinho, o ideal é o equilíbrio. O ideal é buscar o equilíbrio. O universo procura equilíbrio, costuma dizer isso. Então, assim, o intuito do passeio hoje é ir lá até esse compromisso, lá no centro da cidade, e voltar com ela sem nenhuma carga. E eu estimo, se tudo der certo e a moça for como eu torço que ela vá, que eu vou chegar em casa de volta com cerca de entre 15% e 20% de bateria. Claro, isso pode variar um cadinho sempre, né? Só que tá descendo essa naba, deixa eu apertar. Então eu estimo firme, que vai chegar a algo em torno de 15% a 20% vai ser o que eu vou ter de bateria para retornar. Mas como eu disse, eu estimo, não fiz ainda com uma carga só uma puxada tão grande, tá?
direto, assim, vai até uma distância, aí na volta já volta com a mesma bateria. Na outra vez que eu fiz, eu atravessei a cidade, eu na volta parei na minha mãe e ali deixei a bateria descansar, dei uma recarga nela, não foi completa, mas foi cerca de 70%. Eu saí da casa dela com cerca de 70% de bateria, que aí daria tranquilamente com folga para eu chegar em casa. Então agora não, eu vou lá, estaciono lá, e no final do compromisso monto de volta e venho com ela. Vamos ver o que vai dar. Quanto à motoca, gente, como é que tá ela? A moto muito bacana, tá? A moto em si tudo certo. Um inconveniente, e esse eu já abri chamado, tô aguardando, blá blá blá, o aplicativo para ligar a moto no celular. E não é por isso que eu quero, eu tenho chave e controle, mas ele tem também localizador, esse aplicativo, ou seja, tu consegue rastrear a tua moto, desligar ela, ligar ela, as funções de um localizador, de um rastreador desses pagos. E isso não está funcionando. Eu acredito, pela mensagem que dá, dizendo que a moto não está conectada, eu entendo que é conectada à internet. Então deve ser alguma coisa com o chip de telemetria que tem dentro dela, aqui na controladora, assim. É assim que ela se comunica na rede, através de um chip de dados, de telemetria, que a gente chama, que é um chip com pouco volume de dados, que tem a única e exclusiva função de mostrar o teu ponto, aonde anda o veículo rastreado no mapa. Então eu acredito que seja esse o problema dela. E aí tô agora com o chamado aberto e vendo o que acontece, beleza? Tô vendo agora se entra, já faz, acho que eu abri na sexta-feira passada, já faz uns dias. Hoje eu já cobrei novamente e tô no aguardo da liberação. Mas no mais, a motoca funcionando como deve funcionar. Chama atenção na rua. Seguido, tá, gente? Quem tem moto elétrica também, tu fica pronto aí para conversar, tem que estar de bem com a vida, porque vão te perguntar se é elétrica mesmo, quantos quilômetros ela faz, a que velocidade que ela chega, quanto que ela custa. Isso é padrão. Eu não me estresso nem um pouco com isso. Quando eu comecei a voar os meus drones, era bem o começo também da tecnologia, tinha então muita curiosidade. E aí eu parava para voar nas praças e tinha exatamente as mesmas perguntas. Então já é de praxe isso, tecnologias novas assim, o pessoal fica com curiosidade e pergunta mesmo. Então, dono de Volts tem que estar preparado para falar de Volts. E não só de Volts, né, de moto elétrica em geral. Então, galera, como eu estava dizendo, motoca bacana, a autonomia dela está melhorando a cada dia. Velocidade final, eu confesso que eu ainda não dei velocidade final nela, esticar tudo que dá. Não tenho na minha região nenhuma via que comporte eu dar, vai que ela chega aos 100 por hora aí, então não tem, e nem pode. Então quando tiver com a segunda bateria, que eu espero estar com ela agora no mês que vem, aí sim eu vou poder fazer alguns testes para vocês aí, tanto de velocidade final com duas baterias, com uma bateria, fazer uns testes mais pegados com ela, que aí dá para eu chegar até a nossa freeway aqui, por exemplo, e ali eu posso chegar na velocidade final dela sem problema. Com uma bateria não dá para fazer, porque eu tenho que voltar, né? Então se eu for fazer um teste de autonomia total de bateria, quando acabar a bateria, seja onde acabar, acabou o jogo. Então com uma bateria não dá, tem que ter a segunda ali que esteja desligada ali, como costuma ser feito nos testes, para depois tu ter bateria suficiente para voltar para casa. Mas, cara, Luciano, tá arrependido? Tá feliz? Como é que tá? Tô feliz, tô faceiro. A motoca entrega o que eu esperava que ela entregasse, e isso é bem legal. Claro, não é conforme o manual, e eu deixo isso bem claro. Para mim não é surpresa, eu esperava já, até porque vi muitos vídeos no YouTube e tenho uma larga experiência com drones que tem o mesmo sistema, é a mesma lógica, inclusive o mesmo tipo de hardware, só que numa versão menor.
E é normal, o fabricante coloca lá que o drone voa 25 minutos, desde que tu esteja numa área fechada, sem vento, blá, blá, blá. Então que na prática tu vai ter ali entre 15 e, na melhor sorte, 20 minutos. Ao menos isso é padrão acontecer. A moto é a mesma coisa, no manual fala que ela faz, inclusive aqui no painel, quando coloca 100% ali, ela fazendo que faz 100 km. Não faz, gente, não faz. Então não se apeguem a manual e especificação técnica de fabricante para comprar uma moto elétrica. Seja qual moto elétrica for, seja uma bike elétrica, não é aquilo que diz ali. Aquilo ali é sempre em condições ideais. E essas condições ideais, cara, são impraticáveis, tá? Inclusive por ser, enfim, mundo perfeito. Mas é aquilo que eu esperava dela. Se ela não fosse nenhuma encrencona, ela daria X, que é o 60 km que ela tá, ao menos pelos meus cálculos, dando, tá? E uma dica também, gente, vai comprar. Cara, eu faço isso para qualquer tipo de veículo. Eu fiz isso para o meu carro, que é um Gol. Por quê? Porque eu não conhecia, fazia muitos anos que eu não tinha um Gol. Quando comprei o meu Gol, eu fui pesquisar ali, ver vários vídeos no YouTube a respeito, vídeo de proprietário, vídeo de mecânico, para entender hoje qual é a situação real daquele modelo do meu Gol e o que eu tinha que esperar, tanto de bom quanto de ruim. A mesma coisa eu faço eu fiz com essa motoca. Então, só o que me quebrou foi o prazo, tá? Eu sabia que ia durar mais, mas não esperava que ia durar tanto. Mas em matéria de performance e de autonomia, eu sabia mais ou menos o que esperar, devido a vários vídeos assistidos a ponto de encher o saco da patroa de só ficar vendo vídeo de volts aí no YouTube. Então, assim como esse meu vídeo que eu estou fazendo agora, eu sugiro que vocês vejam outros, tá? Por quê? Porque cada youtuber que está fazendo um vídeo de veículo de mobilidade elétrica, ele está fazendo e tirando suas conclusões baseadas na sua realidade. E aí, quando eu falo realidade de tipo de trajeto, se é plano, se é com aclive, se é liberado, se é arranque para. Então a sua realidade. Além disso, tu ainda tem a realidade do próprio youtuber. Se o cara é alto, se o cara é baixo, se o cara é leve ou se o cara é pesado. Tudo isso influi. Parece besteira, mas até a altura influi, porque tu tem um arrasto que tu gera com o teu corpo. Então quanto maior o vivente, mais largo o vivente, maior será o arrasto, mais força aquele motor, seja do que for, que estejamos falando de motocicleta, vai ter que fazer para conseguir movimentar a moto junto com esse corpo, e isso vai gerar mais custo de energia. Então, consequentemente, um cara mais alto e mais pesado, ele vai ter mais dificuldade, ou ele vai ter menos autonomia na sua motoca. Às vezes é imperceptível, assim, uma mudança mínima, mas vai ter menos do que um cara levinho, magrinho, chassi de frango. Então, tudo isso muda, tá, gente? Tudo isso muda. Por isso que eu aconselho a ver muitos vídeos de várias fontes, porque aí tu vai acabar nesse conglomerado de vídeos conseguindo tirar tuas conclusões naquilo que é mais próximo à tua realidade ou igual a ela, certo? Então, por que eu estava esperando para minha realidade, eu tenho 1,75 m e eu peso 84 quilos. Então, para mim, em matéria de peso e de altura, eu tô dentro de uma média aí. Eu acho que eles fazem lá, esses cálculos são com pessoas de 1,70, tá? Se não me falha a memória, e 75 quilos. Então eu tô levemente, mas bem levemente, acima do padrão do mundo deles, lá do mundo ideal deles. Então isso afeta pouco. Mas se tu tiver lá 110 quilos, 2 metros de altura, cara,
vai dar uma alteradinha para menos, tá? Então fiquem cientes disso para não ficar depois xingando a moto ou a bike que não é aquilo que vende. Não é. É aquilo, o ideal, aquilo que é de verdade é aquilo que os seus usuários te contam aí. Essa é a real. O manual é super trunfo, né, gente? É só pra fazer joguinho. Não é muito. Enfim, tô indo lá, já fiz aqui 11 quilômetros desde lá a saída de casa. Estou com 81% de bateria. Então aí tô na casa dos 2% a cada quilômetro rodado, o que é dentro da expectativa que eu tinha para motoca, tá? Eu acredito que vai ficar nessa casa mesmo de 2% e pouco, e aí isso aí vai me dar autonomia suficiente para ir e voltar. Com duas baterias a performance melhora, né? E obviamente a autonomia mais ainda. Então, com uma bateria ele te gasta em torno de 1% por quilômetro, tá? 1 ponto alguma coisinha por cento de bateria para cada quilômetro rodado. Isso na média. Se andar menos, tu vai ter, se andar de forma bem controlada, tu vai chegar nos 120 quilômetros pela carga das duas baterias. Mas isso é mundo perfeito, porque na média nós estamos dizendo assim, chegou a 100% tá 100 quilômetros, perdão, 100 quilômetros está muito bacana. Acho que é o objetivo. Em teoria 120 tu chega, tá? Mas acho que aí facilita para ter um cálculo aí aproximado. O pessoal ali da brigada não gostou que o cara tava em cima da parte proibida, né? E aí ele se desculpou ali, explicou. E vamos... por que não passá-los, tá, gente? Em ocorrência policial, assim, chega uma abordagem, uma ocorrência, tá? Eles estão preocupados com a sua segurança. Então eu passar entre eles no meio da abordagem, eu sou um fator de risco para eles. E obviamente serei tratado como tal. Então sempre que tiver, não é a moto deles andando em via, ninguém ultrapassa. É diferente. Conforme vocês viram ali, eles estavam falando com a moto aqui da entrega. Então, consequentemente, é uma abordagem ali, então pode se tratar de uma abordagem. Então, mantive a distância de segurança deles e deixei eles seguirem para ir voltar ao meu percurso normal. Galera, eu não sei se eu vou filmar todo o trajeto, vai ficar um vídeo de 1 hora mais ou menos, tá? Então, eu tô agora com 78% de bateria e eu rodei 12.2 no momento. Eu vou desligar a câmera e torno a ligar quando eu estiver chegando mais próximo lá, para depois poder fazer o mesmo no retorno. Falou, gente? Até daqui a pouquinho. Abraço! De volta aqui, galera, resolvi dar uma ligadinha de novo, porque a orla aqui, eu tô na beira da orla de Porto Alegre, passando pelo nosso Beira-Rio, o nosso maravilhoso estádio do Esporte Clube Internacional. E aqui o nosso belo pôr do sol, que é marca registrada aqui de Porto Alegre. Gente, tá vindo muito bem, obrigado. Tô aqui no modo intermediário, coloquei o turbo quando eu estava subindo aqui, antes aqui de chegar no Beira-Rio, tem um subidão, e aí eu tinha que ficar na faixa da esquerda, e aí eu optei por tocar o turbo nela para poder andar sem, como eu disse, sem arriscar meu pelego na esquerda. Mas tá bom demais. Eu inclusive vou dar uma paradinha agora aqui na orla. Tem um amigo que me disse que vai estar por aqui, me pediu que desse uma parada porque ele quer ver a motoca. Então vou dar uma paradinha com ele ali para dar um oi. E aí daqui a pouco mais eu vou parar também a filmagem e aí a gente volta daqui a pouco mais. Tá ventando bastante. E sim, isso também é um fator que altera a tua autonomia.
vento contra em excesso. Ele, justamente devido ao teu arrasto aqui, isso tu sente, e na elétrica tu sente a diferença que ela não é, ao menos com uma bateria, não é dotada de tanta potência. Então tu sente que ela pede, tá pedindo que ela perde um pouco conforme pega vento forte. Eu vou me posicionar mais à esquerda, então vou ter que dar uma carcadinha a mais para poder parar mais à frente no estacionamento, que é a esquerda a entrada. Então tem que dar um pouquinho mais. Aí eu tô indo agora a 4 kW aqui de potência que está despejando na roda. Com uma bateria ela não passa de 5,5, tá, gente? 5.500. E eu sei que ela com duas baterias ela bate 7.500 kW. Perdão, 7.500 watts. 7.500 kW eu ia estar num ônibus espacial. Então ela fica a dica também. Ela com uma bateria não vai te dar a mesma performance e obviamente também não autonomia. Mas isso já é mais ou menos esperado, né? Mesmo sendo leigo. Mas ela também não vai te dar a mesma performance que ela daria com duas baterias, tá, gente? Então a velocidade final que eles estimam ali é com duas baterias, que falam em 120, às vezes até 130 por hora, eu já vi vídeos. Mas com uma bateria, se tu chegar a 100 por hora, a tua tá andando pra cacete, porque tu vai ficar aí na casa de 90, eu acredito, tá? 90 por hora deve ser a finaleira aqui dela. Então é isso, minha gente, eu vou dar uma paradinha aqui, assim que eu achar uma vaguita. Aqui tem uma vaguinha, pra falar ali com o meu camarada, e aí depois eu volto a filmar aqui com vocês, tá? Barbadinha, cara, de moto. Eu tô acostumado com vida de carro, tá? E de carro tudo é uma encrenca na hora de estacionar, na hora de andar, na hora de chegar. Cara, de moto é tribom, mano. É muito bom. Galera, eu vou desligar aqui, ó, 17,9 quilômetros e eu estou com 68% de bateria. Ou seja, gastei 32% para fazer 17,9 km. Façam a conta aí que vocês já vão ver quanto que tá dando por quilômetro. Até daqui a pouquinho, gente. E aí, galera, voltei aqui, segui o baile. 68%, 17,9 km, conforme foi antes de eu desligar. E já fiz um cálculozinho, tá muito bom. Eu tinha estipulado aí manter uma média de 2%, e pelo meu cálculo deu 1,78%. Então 1,8% de média, tá muito bom, tá? Até acima do que eu havia programado. Se continuar assim, vai ser um golaço a volta. E aí depois eu faço o cálculo e digo para vocês qual seria a autonomia total usando essa métrica. Mas é isso aí, gente. Chegando, já tô bem perto aqui, tá? Por isso inclusive que eu dei essa parada, porque eu já estava perto aqui do compromisso. E agora acho que 2 ou 3 quilômetros só até ali. Então, gente, como eu estava falando para vocês, hoje durante o dia, na parte da manhã, eu saí para dar uma ida numa loja de moto. Queria ver um acessório aqui, que acabei não achando nada que fechasse. Mas enfim, não é essa minha ida que eu quero contar para vocês. E sim, que eu vi estacionei do lado, na verdade, de uma Super Soco. Era uma Super Soco TC. Depois, se quiserem, dê uma procurada aí no Google. E eu não tinha visto de perto ainda, tá, gente? Eu só tinha visto por vídeos no YouTube. E falei pra vocês no outro vídeo, né? Era uma das que eu cogitei, mas o preço dela não me foi impeditivo. Não é muito acima do investimento que eu queria fazer para um veículo urbano, né? E aí hoje vi de perto ela estacionada e tive uma surpresa. Ela visualmente, cara,
bonito o design, aquele estilo Café Racer dela, mas ela é baixinha, gente. Ela é pequena, ela é baixinha, ela é curtinha. Ela é bem menor aqui do que a EVS, bem menor mesmo, tá? Me chamou muito a atenção quando eu olhei. Eu digo, cara, mas eu achava que tu era maior. E ela é bem pequena. Eu arrisco dizer, tá, que ela é do tamanho da minha mobilete, só que obviamente mais gorda, né? Larguinha, mas é curtinha e é baixinha, gente. E assim, muito bonita. Realmente o acabamento dela, tu vê assim que o material usado é muito de qualidade premium, tá? Toda ela. Não vi andando, mas digo pra vocês, cara, e aí é uma questão de gosto, aquilo que eu já tinha falado antes, né? Gosto é gosto, não tem muito o que se discutir. Mas assim, não me deu desejo. Achei legal, achei interessante. Acho que essa é o que a explicação mais assertiva para o que eu senti quando eu vi a motoca. Uma Super Soco, que interessante que ela é. Mas não me cativou assim de eu dizer, que tesão de moto. O design dela é bonito, mas como eu disse, ela é muito pequena. E essa pequenez dela me foi um pouco de anticlímax, tá? Então, sinceramente, não fiquei com vontade de ter feito a escolha da Super Soco, tá? E eu estou me referindo à questão tamanho da moto, design é bacana, material é bacana. Pelo que eu sei, performance é equivalente ou quase equivalente. Ela não chega a ser equivalente a essa, ela é um pouquinho mais fraca. Eu diria que a Super Soco é essa aqui com uma bateria, como está a minha, tá? Ela é equivalente a isso, eu acredito. Não testei, né? Então não posso afirmar. Mas o tamanho dela, ou a falta de tamanho dela, me chamou a atenção e me deixou meio broxado, tá, gente? Não tive vontade de ter uma. Quem é apaixonado por ela, que me desculpe, mas não tive vontade pelo tamanho. Não era ao menos o que eu procurava, era um veículo com um porte maior de moto, como essa daqui. A EVS, eu diria que ela se parece em matéria de tamanho com uma 250, uma Phaser 250. Eu acho que dá pra... eu acho até inclusive que é a mesma medida de pneu dela, tá? Da Phaser 250. Posso estar equivocado. Mas então ela se aproxima, ela tem um porte de uma moto 250. Enquanto a Super Soco, cara, ela é uma moto 125, porém mais curta que uma 125. O que deixa ela ainda menorzinha, tá? Porque ela é curtinha, ela é baixinha. E em relação a essa daqui, ela é mais magrinha, tá? Eu me refiro principalmente à questão de porte de pneus. Ela tem os pneus mais estreitos, etc. Moto muito linda, mas não é o que eu procurava mesmo. Então, mais um ponto aqui para minha escolha. Fiquei satisfeito, zero de arrependimento em matéria de design da moto, de porte da moto. Galerinha, tô chegando aqui no meu compromisso. Eu vou parar antes um pouquinho aqui, mais uns metros para frente, para poder fazer o fechamento dessa parte do vídeo com vocês. Foram 20,4 km e eu gastei 63% de bateria para chegar até aqui o meu compromisso. Então tá batendo o 20,4, tá batendo com os 20 km que deu quando eu fiz aqui pelo GPS a estimativa de qual era a distância, tá? Mais um ponto também, o meu velocímetro está marcando certo. Eu acho que eles corrigiram isso, porque as dos vídeos que eu via antes davam uma diferença absurda, tanto em quilometragem percorrida quanto em velocidade atingida. Mas está parelhinho, eu já tinha feito esse teste, não filmei. Liguei aqui um velocímetro digital no um app aqui no meu celular e vi que o GPS estava marcando uma diferença de 1 km praticamente, um pouquinho mais às vezes, para em relação ao EVS. Mas aqui a quilometragem deu 20,4, o compromisso era para ter dado 20, deu uma diferença de 400 metros em relação ao GPS, o que está excelente, tá? Tá na margem de erro. E foi 63%.
Daqui a pouco mais, quando eu sair, eu religo a câmera, agora de noite, e aí a gente faz a volta comigo, vocês me acompanham, pra gente ver o que vai dar, se eu vou chegar em casa, se vou chegar bem em casa. Valeu, galera, até daqui a pouquinho. E aí, galera, acabei de sair aqui do local, aí tô ligando aqui na esquina para nossa volta. Ó, 63%, 20,5 km e vamos ver o que acontece. Deixa eu ver como é que tá isso aqui, se não tá muito baixo, acho que tá meio baixo essa câmera, gente, não sei, vamos descobrir agora. Talvez fique uma droga a filmagem, mas vamos lá. E vamos ver o que acontece, se eu chego de volta. Já trouxe, vim de jaquetinha guardada nela, né? Porque dia aqui em Porto Alegre é quente, mas de noite dá uma friaca. Acho que é aqui que eu entro. Não, não é aqui que eu entro. Aqui eu só passo. Aqui é o bairro Cidade Baixa, para quem não conhece Porto Alegre, aqui é a nossa zona boêmia aqui de Porto Alegre. Tem um monte de bar bacana e à noite fica cheião isso aqui. Só que tá recém começando, ó, vários barzinhos legais aqui. Para quem gosta de tomar uma geladinha, aqui é a meca. Muito bom. Eu sempre me perco aqui. Bora. Camarada que tava junto lá com a gente no evento. Aqui agora, gente, eu tenho opções de caminho variadas para ir para casa. Eu até acho que eu vou fazer a que é um pouquinho mais longa, que é via Orla, por causa que para evitar lombas em excesso, tá? Aqui, se eu for por dentro, eu consigo cortar o caminho, mas é morro, tem que subir o morro, descer o morro. E eu acho, isso é uma coisa que também eu vou ir aprendendo agora com meu tempo de moto elétrica, mas eu acho que gasto mais, mesmo fazendo um pouco menos de distância, por estar cortando reto, mas eu acho que aí, mesmo assim, eu gasto mais bateria, porque aí um aclive forte pra caramba e longo, o que eu acho que é o pior dos mundos para qualquer elétrica, porque às vezes a questão da elétrica não é só se é inclinado, se é curtinho e é inclinado, ela vai de boa, mas o motor elétrico ele perde mais, ele sofre mais se tiver que fazer um inclinado durante muito tempo. Aí ele sofre bastante. Esse silêncio, gente, é algo para quem tá em cima da motoca. Eu acho que isso aqui tá baixo. Eu vou subir um pouquinho a câmera. Então, como eu tava dizendo para vocês, esse silêncio é uma delícia, gente. Ela é mais silenciosa que uma bicicleta, porque uma bicicleta descendo lomba abaixo, porque ela não tem correia. Então não tem nem sequer o barulho da correia que uma bike teria, né? Além de não ter o barulho da combustão do motor, não tem também o barulho da correia girando ali. O motor da moto elétrica, ele é um motor sem escova, um motor elétrico sem escova, brushless, como dizem. Então ele não tem atrito, ele gira só por magnetismo. E se não tem atrito, não tem barulho. E aí essa maravilha que vocês estão, acho que pegando aí na câmera, no som da câmera, que é só o barulho do vento, gente. É só isso aqui que tem e acabou. Inclusive o uso da buzina acaba sendo maior, porque tu tem que avisar as pessoas que tu tá passando.
não tem marcha. É uma coisa que às vezes o cacuete do pedal de marcha, tanto na hora de reduzir quanto na hora de arrancar, assim, eu procuro uma segunda às vezes no pé. Isso que eu já tô sem moto há muitos anos, que eu tô, as duas rodas tem sido a mobilete, que não tem marcha, mas ainda fica o cacuete, por estar numa moto, né? Ainda fica o cacuete de procurar a marchinha. 57% de bateria, 23,2 quilômetros. Então, em teoria, vai dar. Vamos ver. Muita emoção nessa hora. E eu não sei também se o caminho de volta, se não vai ser mais quilômetros. Não sei. Vamos ver. Vou descobrir andando. Bom que o carregador tá aqui dentro. Qualquer coisa, parar num posto de gasolina, pedir um arrego aí, deixa eu dar uma horinha de carga. Uma hora de carga ela carrega em torno de 20%, tá, gente? Então a gente tá falando, dá um pouquinho mais, acho que uns 25% em uma hora. Porque a carga total dela tá dando 4 horas e pouco. Não chega a completar 5 horas, ela já tá carregada. Mas é muito louco isso. Eu ainda não me acostumei, galera. Tô acostumando a ser piloto de moto elétrica. Farol dela, bem bom, tá? Vocês vão me acompanhar numa parte mais escura, depois lá próxima à minha região. Perdão. E eu até agora não senti falta de farol nela. Inclusive estava vendo ontem uma CG, o cara passando por mim com uma lâmpada de LED também na CGzinha, e me pareceu que o farol dessa aqui é bem mais forte, tá? Foi o que me pareceu. Vamos descobrir agora. Eu também não... Acho que só dirigi à noite ela uma vez. Que eu dirigi ela à noite. O resto dos dias sempre foi dirigindo durante o dia, né, com sol. Tá. Foi bem legal essa recuperação aqui do viaduto. Abriram bares aqui dentro do viaduto, ó, embaixo do viaduto. E, bom, a proposta muito boa, né? Uma área normalmente perdida, do viaduto. E agora virou foco comercial aqui. Muito bacana. Tem outro bar lá na outra ponta, galeto e churrasquinho. Aquilo lá é o churrasquinho. E aqui fast food, né? Sanduíches. A gente chama de X. Aqui em Porto Alegre, sanduicheria X. Para quem não sabe, um pouco de cultura inútil. Por que a gente chama de X em Porto Alegre? Porque os primeiros que chegaram aqui, sei lá, 1900 Guaraná de rolha, eles vieram com a proposta de trazer dos Estados Unidos o cheese. E aí disseram, ó, isso aqui é um cheese. E aí o gaúcho acabou chamando cheese de X. E virou X. E hoje o gaúcho, qualquer fast food de sanduíche, lancheria, como a gente chama aqui, não é lanchonete também, é lancheria, ele vende X. Um pouquinho da nossa cultura porto-alegrense aqui. Cultura inútil é tribom. Aqui,
gigantinho, Beira-Rio. Passamos pelas costas dele na ida e agora eu estou passando pela frente dele aqui na volta. O gigante da Beira-Rio. E vamos lá, 25 km, 25.6, 53% de bateria. Uma bateria é uma aventura, tá, gente? É sempre isso, assim. A recomendação é: compre com 2 baterias. Essa daqui eu comprei com 2. Tá chegando a segunda. Mas tô tendo agora a experiência, como atrasou a entrega da segunda, de como é que ela é com uma bateria. E, cara, é legal, mas tu trabalha tanto no limite de potência quanto no limite de autonomia. Então, ao menos nessa moto aqui, ela foi projetada para estar com 2 baterias. Então ela funciona com uma, mas tu tem o rendimento dela, o aproveitamento total dela com 2 baterias. Aí samba, imperadores do samba! Já preparando pro carnaval, né, gente? Carnaval é daqui a 2 meses, eu acredito, se não me falha a memória. 2 meses e pouco. Ou é fevereiro ou é março, né? Estamos na orla do Guaíba, à direita aqui é o nosso rio Guaíba, Lago Guaíba, que é a zona sul de Porto Alegre, já é o início da zona sul de Porto Alegre. Museu, Fundação Iberê Camargo, um museu muito belo aqui de Poa. Aqui é um prédio novo que saiu, o Pontal. Ele é todo na orla aqui, todo bonitão. É um prédio comercial. Tem Leroy Merlin, como vocês podem ver. Então, um prédio comercial e de loja também. Acho que vai ter uma coisa aqui. Eu não vim ainda, não conheço por dentro. E ali em frente o Barra Shopping Sul aqui de Porto Alegre. Como eu estava dizendo, aqui o Barra Shopping Sul, que fica bem na entrada da zona sul de Porto Alegre. Olha o doguinho, olha o doguinho. Merda. Ai, que susto que dá. Bichinho, vizinho dos doguinhos, cara. Vizinho dos pequenos. Barra termina aqui. Aqui antigamente era o Jockey Clube de Porto Alegre, foi fechado há alguns anos e agora aqui vai sair um empreendimento de condomínio fechado, vertical, um bairro lá super chique aqui dentro. Vai sair agora, tá dentro ali, vai ser toda essa área aqui, inclusive tem ali o showroom deles, eu já digo o nome para vocês. Como é que é o nome? Golden Hall, da Multiplan, que é o mesmo dono do Barra Shopping Sul. Golden Lake, perdão. Golden Lake é o nome do empreendimento. Vai ser toda essa área aqui, já está uma parte aqui em construção. Estão vendendo na planta. Quem tiver aí com R$1 milhão sobrando, queira aplicar no imóvel na planta, tá aqui a oportunidade.
Eu vou bem pela orla, gente. Essa parte aqui inclusive é mais escura, tá? Desculpa se a câmera não ficar legal. Peço perdão. Mas é o caminho mais lógico. Bom que já vamos ver o farol dela também, na maioria do tempo aqui funcionando. Como eu disse, agora na volta, na ida eu fui, cara, na pontinha dos dedos aí da economia, e para ter justamente uma folga para agora na volta eu poder vir mais tranquilo. 45%, 29,9, vai fechar 30 km agora. Então, como eu estava dizendo, eu justamente vim poupando o máximo de bateria para na volta eu poder voltar um pouco mais rápido, um pouco mais tranquilo devido ao horário. Então provavelmente isso vai afetar o meu consumo da volta vai ser superior ao meu consumo da ida, eu acredito, que eu estou mais rápido, e mais rápido significa mais gasto de energia, mas para que na média eu consiga ficar bacana. E aí depois eu conto para vocês quanto é que deu aí a média até lá em casa. Quando eu chegar na frente, antes de encerrar o vídeo, eu já conto para vocês quantos por cento por quilômetro eu fiz de lá até aqui, ida e volta, né? Mas cara, é bom de andar. É bom mesmo. Vantagem de estar com uma bateria só é que essa parte aqui, que é onde estaria a segunda bateria no compartimento, vira um guarda-troço, né? Por exemplo, a jaqueta aqui que eu tô veio guardadinha aqui dentro. Na ida tava quente ainda, né? Ainda tinha sol. E aí eu trouxe ela guardadinha aqui dentro do compartimento da bateria para poder usar na volta, que eu sabia que aí já ia estar friozinho, ainda mais aqui na beira do rio. Eu vou fazer todo o caminho pela beira, inclusive via Ipanema, para pegar o mínimo de períodos de aclive possível. E isso facilita a vida dela, como eu já disse. Então vou fazer essa rota via beira da praia aqui, daqui até quase chegando na minha casa. Água. E ali as marinas. Temos uma marina ali, Jangadeiros, eu acho que é o nome do clube. É muito legal de andar aqui, essa parte do Guaíba aqui é uma delícia. Ela faz um barulhinho na frente, nos buracos, um barulho de plástico, que eu ainda não descobri o que é. Não sei se é os conectores ali dentro que acabam batendo dentro da carenagem aqui da bolha, do farol, ou se é o próprio paralama que bate, enfim. Mas é o tipo de coisa que a gente ouve porque não tem barulho de motor. E aí esse tipo de detalhezinho passa a chamar a atenção. Mas é o mesmo barulho, por exemplo, me chamou a atenção também a Shinerai, num vídeo que eu vi no YouTube, o cara dando uma banda com a Shinerai dele,
E aí quando ele passava em buraco era o mesmo barulho que a EVS aqui. Então eu acho que tem a ver sim, por ser elétrica, o silêncio do motor, tu acaba ouvindo mais esses barulhinhos de carenagem. Essa buzininha dela é meio refrigereco, tá, gente? Parece buzininha de scooterzinha, de jog. Então agora aqui eu vou ter uma aclive. E aí depois... Mas aqui é aquele aclive que eu digo, é um aclive bacana, porque eu perco aqui na subida, mas depois eu tenho o topo e desço, né? Então eu consigo dar uma compensada, não acelerando na descida. E aqui eu tô indo aqui 4.000 watts aqui. E tô no modo intermediário, mas tá sobrando, 50 por hora eu tô muito rápido aqui. Bararã, 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 essa hora já fica meio perigoso, vamos embora. Abre, César, bora. Blum, blum, blum. Bem-vindo a Buracolândia. E nem é buraco, tá, gente? É desnível do asfalto. É aquele asfalto que não foi bem legal e aí fica blum, 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 batendo como se fosse buraco. Ó, vencemos a lomba e agora é para baixo todo santo ajuda, né? Então, zero de aceleração. Isso também é dica para quem tem moto elétrica. A gente começa a usar esse hábito. Acelerar lomba abaixo não tem lógica nenhuma. E ela não tem freio motor. Então, lomba abaixo ela fica solta. Aí tu tem que ir no freio mesmo para não ganhar muita velocidade. Mas não tem nada de consumo também do motor elétrico. %, de bateria, 34,5 quilômetros. Deixa eu só dar uma paradinha aqui, gente, para dar uma boa noite para minha mãe, que acabou de dar uma boa noite aqui. E aí eu vou dar uma boa noite para ela e a gente segue o baile. Boa noite, mãezinha. Durma bem, sonhe com os anjos. Tô voltando para casa já tô na Zona Sul. Beijo. E vamos embora. Aqui já estamos em Ipanema, gente. Já chegando no extremo sul de Porto Alegre. Aqui, Ipanema, eu diria que é o final do sul. E a partir de Ipanema, que é aonde eu moro, depois de Ipanema, aí a gente já chama de extremo sul. Mas tudo certo, vou chegar com tranquilidade em casa. Não vai ter aquele vídeo de putz, fui empurrando para casa, fui de vórtice e voltei empurrando. Não, vai dar tudo certo aqui. Tá dentro do esperado. Só dar um oizinho pra ela de novo. Ela respondeu. Pera aí, vamos
Vamos ver. Manes. Beijo, filho. Vai com Deus. Obrigado, mãezinha. Já tô bem pertinho aqui, Ipanema. Parei só pra te dar boa noite. Beijo de novo. Bons sonhos. A cidade fica bem boa às 11 horas da noite, né? Acho que qualquer cidade 11 horas da noite é uma delícia de andar. Se bem que não sexta-feira, né? Sexta e sábado, 11 horas é balada. Mas hoje é quarta, então tá tranquilo na cidade. Bora pela beirinha da praia de Ipanema. Ipanema de Porto Alegre. Aqui em frente é o Guaíba, gente. Bem a beirinha. Galera pescando, pessoal da religião aí fazendo suas oferendas. Tem os barzinhos também. Mais barzinhos. Bem que Ipanema deu... Antigamente Ipanema, isso aqui em qualquer dia da semana era muito cheio nessa época do ano, em verão. Hoje em dia já são bem menos bares, acabou ficando uma coisa mais local. Já não enche tanto, com a exceção de domingo. Domingo durante a tarde isso aqui é um mar de gente. Mas fora esse dia em especial, Ipanema é mais fraquinho. 37 quilômetros, 29% de bateria. Acho que vou chegar naquilo que eu tinha programado, entre 15% e 20%. Então vou chegar com folga, eu acho. Não vou chegar com folga não. 29%, eu vou gastar mais de 10% ainda. Eu vou chegar, mas vou chegar dentro do que eu tinha dito. Eu acho que entre 15% aí eu tô chegando em casa com 15%. É porque a volta, conforme eu havia previsto, a volta está sendo mais longa do que a ida.
Vocês veem como ilumina bem a traseira do carro aqui. Dá pra ver que o farol dela é bem fortinho. Como eu disse, não tô sentindo falta de farol dela. E me parece estar bem regulado também, porque tá basicamente iluminando a traseira, não o vidro. Vamos embora. Como eu disse, gente, na volta agora eu tô mais ousado. Então tô acelerando mais, tô mais tranquilo, tô poupando menos bateria, porque eu tenho a certeza que vou chegar. Então isso vai afetar consumo para cálculos. Eu digamos que na ida foi o melhor do universo, o melhor dos mundos ali. Menos de 2% por quilômetro. E agora na volta provavelmente eu estou fazendo acima de 2%. O que na média eu acredito que vai ficar nos 2% cravado aí. Vamos ver. km, 40.2, 24% de bateria. Gastei 76% para fazer 40.2 km. Mas já tô bem próximo de casa mesmo. Acho que eu tô a 4 ou 5 quilômetros agora de casa. Deixa eu passar esse carro logo, tá me incomodando. Fui pro turbo e sento o pé. Tá pulando tudo, desculpa, gente. Pronto, tirei do turbo e aí volta a ficar mais manso. Ó, aqui dá pra ver bem legal o farol dela. É um farol retangular, o facho. Não é redondo, né? Tudo certo, bora. De bateria, 41.9 quilômetros. Tá filmando ainda. Até fui dar uma olhada na câmera se já não tinha acabado a bateria ou o cartão, mas não. Estamos no jogo. Legal, começou a piscar a bateria. Isso eu não tinha passado por isso ainda. 18%. Aí a bateria agora tá piscando ali no painel, dizendo: se ligue, mané, se ligue.
17%, 42,8 quilômetros. Chegando em casa. Vou chegar com uns 15, gente. Eu havia previsto. O pessoal costuma perguntar se muda. Eu não senti mudar nada de potência, tá? Ao menos não com 16% que eu tô agora. Sigo, enfim, de boa. 4.000 watts ainda no intermediário. Então, tranquilo. Ainda não deu aquela queda de ficar sem força, né? Já chegando na minha rua, galera. Então, sucesso total na jogada. Nesse modo de direção não daria os 60 km, mas daria os 50 e alguma coisa. Se bem que eu até acho que daria os 60, tá? Porque eu já vi vários vídeos que ela chega no zero e ainda se arrasta ainda por alguns quilômetros. Então, não é zero, terminou e ela para. É zero e ela ainda segue. Eu acho que mais seria uns 3 ou 4, talvez 5%. Seria uma reservinha que ela tem. Então, acho que fecha os 60 quilômetros de autonomia. 14%, 44,1 quilômetros. Eu tinha calculado 15% para 40 quilômetros, que ia dar o que ia dar cravado lá, os 40. Tá? Muito bom mesmo. E chegamos. Pronto. Galera, chegamos. 44,3 km. São 14% de bateria, ou seja, deu para ir no centro aqui da minha cidade e voltar com tranquilidade. Não precisei botar no eco, fui com intermediário e em alguns momentos o turbo. Então, mais do que aprovada, tudo certo, passeio legal e era isso, galera. Muito obrigado por terem participado comigo, terem me acompanhado nesse baita passeio. Se não é inscrito, já aproveita e se inscreve aí. Se já é inscrito, deixa a curtidinha, compartilha. A gente agradece, a gente fica feliz. Galera, muito obrigado. Ó, aqui dá pra ver o farol legal, ó, como ela abre um foco bem bacana. Muito obrigado. Logo em seguida, outro videozinho para vocês na sequência amanhã. Mas é isso. Tudo certo. 44,3 km, 14% de bateria. Sucesso total, pleno e absoluto. Valeu, gente. Até o próximo.